Boa noite a todos. Estamos mais uma vez, agora de uma forma virtual, para encontrar os nossos amigos do outro lado da tela, do grupo espírita que nós tanto gostamos, nossos amigos Marilis, Noel e tantos outros, da nossa querida casa Recanto de Paz de Votuporanga. Boa noite, meus amigos queridos. E como a gente, nesses anos todos que a gente fala aí com vocês, que a gente é sempre muito bem recebido, recebemos abraço, carinho de todos, nós não podemos reclamar de estarmos virtualmente, porque estamos tendo a grata oportunidade de podermos falar de Jesus mesmo no momento crítico que o mundo vive agora com essa pandemia. E o mais importante é que quando tudo isso acabar, o nosso abraço vai ser mais apertado do que já é. Hoje nós escolhemos falar sobre a fé e a caridade. Todas as vezes que eu falo da fé, eu falo assim, o mundo nunca precisou tanto de fé, nós seres humanos, mas realmente agora, no momento atual, isolamento social, pandemia, um vírus aí que ainda não foi controlado através de uma vacina, nós precisamos e necessitamos urgentemente de exercitar, adquirir uma fé, alimentar, fortalecer essa fé que temos aprendido com Jesus e que a doutrina espírita tem nos proporcionado. Vamos lembrar que teve um momento bem específico que um homem, né, um pai, trouxe um filho, segundo o Evangelho, um filho atormentado, endemoniado, como o termo da época, para que os discípulos de Jesus pudessem curar aquele menino tão sofredor. E os discípulos não conseguiram. O pai do menino vai até Jesus e Jesus conversa com o pai do menino e afasta aquele espírito que atormentava aquele menino e cura. E o menino fica tranquilo, fica em harmonia. Imediatamente, os discípulos perguntam para Jesus: mestre, por que nós não podemos curar o menino? E Jesus fala de maneira clara e enfática: pela pouca fé de vocês. Imaginemos os olhos dos discípulos, hein? Ali ouvindo de Jesus. E Jesus completa: se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta árvore: muda-te daqui para ali, e isso acontecerá. Olha, meus irmãos, a gente vê uma semente de mostarda, ela é mínima. A gente coloca na palma da mão, ela mede aí de 2 a 3 milímetros, é uma coisa mínima. E quem não conhece, eu nunca vi pessoalmente, mas na internet tem bastante imagens, tem pés de mostarda, porque ela tem de várias, tem a que dá em forma de rasteira, né? E tem a que dá em forma de árvores. Tem vários tipos de mostarda. E tem umas lá que são árvores lindíssimas, enormes, frondosas. E é dessa que Jesus está falando. Jesus está falando daquela pequenina semente que contém ali a vida de uma frondosa e enorme e exuberante árvore. Então ele compara a fé, lembrando que essa passagem, meus irmãos, eu não disse, ela está em Mateus, tá? No capítulo 17, no versículo 20, para quem quiser dar uma conferida, o relato na linguagem do Evangelho, que relata essa passagem do menino que é curado por Jesus. Então, meus irmãos, Jesus dá uma chacoalhada nos discípulos a dizer: homens de pouca fé, a fé, ela precisa ter uma vontade verdadeira, porque vontade todos nós as temos de alguma forma, mas é necessário que seja uma vontade verdadeira, uma vontade que confia em Deus
como nosso Pai, nosso Criador. Mas não importa o tamanho da nossa fé. O que importa é que ela exista. Porque se ela existe, Jesus nos deixa claro que ela precisa primeiro existir como semente. Mesmo pequenina, mesmo 3 milímetros. Mas que quando nós tivermos condições de plantá-la, de semeá-la na nossa vida, e com afinco e vontade de cuidarmos dela, ela se tornará uma frondosa árvore muito bem enraizada. Jesus fala para os sentimentos do espírito, para uma conquista que, quando o espírito a adquire, se torna um atributo inalienável, um patrimônio do espírito. É muito bom conversar com pessoas que têm fé, porque as pessoas que têm fé, elas não cedem ao desespero, elas não têm uma conversa, uma palavra de desânimo. São pessoas motivadas. E qual é a motivação das pessoas que têm a fé verdadeira? É a confiança que o Pai, que Deus, o Criador, está no comando. É uma certeza intransferível. Ninguém tira do outro ou a coloca no outro. Mas é necessário que aquele que a tem, a alimente, a faça germinar e crescer vigorosamente. Porque, do contrário, essa nossa fé é falha. Essa nossa fé, ela é vacilante. É a semente que está ali, mas que não recebe nenhum recurso para ser germinada. E se nós olharmos, se nós buscarmos entender a preciosidade da fé, a preciosidade que é a calmaria íntima de uma pessoa que tem fé, nós a buscaríamos incessantemente todos os dias. Porque aquele que tem fé, aquele que confia no Pai, no Criador, as coisas estão aparentemente fora do controle, mas no coração dele, no íntimo dele, ele tem a certeza de que não existe descontrole no comando do Pai, de Deus, nosso Criador. Existe descontrole aos nossos moldes, aos nossos olhos, à nossa forma de viver. Mas o que está no controle de Deus, aquilo que nós não podemos escolher e determinar, que é tarefa do Pai, do Criador, a pessoa que tem essa fé, ela é fortalecida, ela é alimentada. A gente recebe muita mensagem agora, né, nesse período da pandemia, vamos ter fé, vamos ter coragem, Deus está no comando, Deus está no controle. E isso às vezes vira apenas uma fala corriqueira, mas para aquele que tem fé, isso é uma verdade não falada da boca para fora, mas é uma verdade sentida no seu coração. Por isso eu disse que é muito bom conversar, ouvir pessoas que têm fé. E as pessoas que têm fé, elas oram. Essa oração, elas pedem, mas elas não pedem coisas pessoais, elas não pedem coisas para alimentar os seus desejos egoístas. Quando elas se voltam para o Criador, se voltam para os benfeitores espirituais, para pedir alguma ajuda, algum amparo, é porque tem um objetivo importante e verdadeiro para o crescimento espiritual. Se a pessoa está com uma doença, o que ela pede? Força e coragem para enfrentar aquela doença. E a gente, muitas vezes, achando que tem fé, a gente fala, meu Deus, me livra dessa doença. Se a pessoa perdeu o emprego, ela pede a Deus força e fé para ter paciência e adquirir resignação até ela encontrar um novo emprego para manter sua família. Então, ela tem uma forma muito pessoal e própria daquele que confia para os seus pedidos através da oração.
E nós podemos aprender todos os dias, porque é por isso que Jesus esteve entre nós. Jesus é mestre, ele veio nos ensinar, e o mestre ensina, ele é o professor. E depois que ele ensina, ele quer que o seu aluno saiba melhor que ele aquela tarefa, aquela atividade. E no caso aqui de Jesus, é como adquirir esse sentimento que ele, como espírito, já num grau de iluminação muito a perder de vista de nós, já adquiriu como patrimônio do seu espírito. E o amor dele faz e fez com que ele viesse fisicamente até nós, nos pegar pelas mãos e mostrar o caminho. O caminho é esse, vai por aqui que dá certo. É isso que Jesus fala. Quando faz? Quando ele fala para os espíritos, aliás, para os discípulos, que eles não curaram o menino porque eles não tiveram fé. Mas que aquela fé mínima que eles já tinham dentro dele, se eles tivessem boa vontade, ela germinaria e faria até transportar uma montanha de um lugar para o outro. Ele faz uma comparação de dimensão muito interessante. A mostarda pequenininha, um grãozinho que se perde na palma da mão da gente, e uma montanha que a gente, quando chega no pé de uma montanha, a gente se perde de vista, perde a vista, porque é uma coisa tão grandiosa. Então, Jesus coloca de uma maneira dimensionada para a gente ter ideia, igual aquele mestre que tem que pegar um exemplo e dar para uma criança que não consegue entender em termos de sentir aquilo. Fica abstrato. Então, o professor vai lá e pega algo no concreto. Olha, aqui é sementinha. Olha, aqui é montanha. Olha a diferença das outras. Mas se você tiver essa pequenininha, você chega nessa grande e pede para ela transportar daqui para lá. Isso é um ensinamento de mestre. E um ensinamento que vem trazer um conhecimento, e esse conhecimento vai nos trazer a transformação, processo para gerar em nós um sentimento. Sentimento este que, uma vez adquirido, é duradouro, é eterno, é para sempre. Mas ele precisa ser conquistado individualmente por cada um de nós. E como que nós vamos aprender isso? Ou cultivar mais isso? Ainda mais, como eu disse, num período tão necessário como dessa pandemia. Nós vamos lembrar que nós precisamos cultivar a nossa espiritualidade o tempo todo. Esse momento que estamos passando é um momento em que, vamos dizer, o mundo espiritual, né, está aí o tempo todo derramando bênçãos, derramando inspirações para nós aqui na Terra. Mas quando que nós vamos receber essas bênçãos e absorver essas inspirações e tomar atitudes melhores? Quando nós nos conectarmos. Imaginemos que as bênçãos estão aí flutuando, as soluções estão aí flutuando, mas é necessário, como a gente liga um plug na tomada para fazer uma lâmpada acender, para fazer um aparelho funcionar, que a gente ligue o nosso plug ao mundo espiritual através de uma espiritualidade, que a gente deixe um pouco de lado as questões imediatas e corriqueiras da Terra e se conecte com o que é espiritual, com o que é de ordem, vamos dizer, divino, sagrado. E quando a gente faz isso, o nosso sentimento vai se tornando mais fortalecido. Que sentimento? De confiança no Pai, de confiança no Criador, aquele que está direcionando tudo numa supervisão maior. Nós achamos que a supervisão é só aqui do nosso dia a dia, da nossa casa espírita, do nosso ambiente de trabalho. Não é. A pandemia veio nos mostrar isso. Nós não temos controle de nada. Nós temos controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E elas podem ser devastadoras, destrutivas, ou elas podem ser construtivas e nos auxiliar a melhorar cada vez mais. Elas podem ser edificadoras. E é isso que Jesus quer. A fé é um sentimento edificador, edificador de autoestima, de segurança íntima, de que a tempestade está aí, o barco está para lá e para cá, e a gente acha que está à deriva, porque está mesmo aos nossos olhos físicos, mas ele tem um controle maior, porque sabe que aquela tempestade ela vai passar. E no outro dia virá um sol brilhando, o mar vai se acalmar.
Então, é isso que a fé promove no homem que a tem. Então, nós aqui na Terra, quanto mais pessoas conectadas com a espiritualidade, quanto mais pessoas através de sentimentos de uma conexão diária, através de oração, porque a oração, meus irmãos, é poderosíssima. É aquele momento em que nós nos recolhemos e nos conectamos com o sagrado, com os benfeitores, com o nosso anjo da guarda, com toda aquela pleiade de espíritos, servidores de Jesus que estão aqui para estender as mãos a todos nós, com inspirações, com realizações. E também pode ser diretamente a Jesus, a Deus, nosso Pai. Tem uma grande leva de espíritos aí para ajudar Jesus, servidores. Então, e como que a gente faz isso? Através da oração, a gente se conecta com a espiritualidade. E quando a gente se conecta com a espiritualidade superior, a gente vai praticar a mensagem de Jesus no nosso dia a dia. De que forma? Através do desenvolvimento da fé e ações. Que ações? Atitudes. Se a gente adquire fé, a gente não vai se desesperar, não. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo a gente achando que não tem controle de nada, e muitas vezes a gente não tem mesmo, do que é externo a nós, dos nossos sentimentos, uma oração sentida, ela atrai espíritos benfazejos, espíritos de luz para junto de nós. E aí nós vamos harmonizando com a lei divina. Por que que você crê? Por que que você confia? Ah, eu sinto que vai dar certo, eu sinto que as coisas não estão perdidas, eu sinto que tudo isso tem um propósito. É isso que esses homens de fé sentem. Não ficam falando, não ficam verbalizando, mas têm atitudes de confiança em tudo que está acontecendo. E essa fé, como eu disse, que ela é pessoal e intransferível, nós precisamos fazê-la crescer dentro de nós, aumentá-la todos os dias. E isso vai gerar um sentimento cada vez maior de confiança em Deus, no nosso Pai, no Criador. Se as crianças confiam em seus pais, a maioria, nós estamos falando de pais que fogem da normalidade, mas os pais falhos como nós, as crianças confiam. Se vai atravessar uma rua, a gente pega na mão deles, eles se entregam totalmente, porque sabe que o pai está ali ajudando, que vai cuidar, que vai proteger. Aqui nos moldes da terra, imaginemos quando a gente tiver confiança em Deus, o nosso Pai que nos direciona. Aí nós vamos voltar, nós vamos ter um olhar todo voltado para valores espirituais e não para os nossos caprichos pessoais e egoístas, como eu disse. Nós vamos, entendendo que não existe uma receita pronta. Não tem receita pronta, não tem fórmula para desenvolver a fé. Mas a gente vai entendendo, a gente vai sentindo dentro de nós que buscar espiritualizar-se no dia a dia vai nos trazendo segurança. E segurança? Nós vamos percebendo que somos espíritos eternos vivendo uma experiência no corpo físico. E aí a gente vai entendendo mais claro que a fé e a ação, as atitudes, elas andam juntas. E aí a gente começa a descobrir que isso nada mais é, nada menos do que praticar o evangelho no dia a dia, em nós e para nós. Esse evangelho em nós e para nós, ele vai nos trazer uma melhoria não só para nós, mas ele vai beneficiar a todos que estão à nossa volta. Por quê? Porque ele se torna atitude. O homem de bem, ele é assim. Ele tem fé, ele confia, ele exercita todos os dias aquela vontade de ser melhor, e ali ele vai angariando amparo dos benfeitores, vai angariando força e coragem para enfrentar suas dores, suas dificuldades, e os benfeitores vêm auxiliar. Quando a gente vacila, será que os benfeitores mesmo vêm ao nosso favor, vêm nos ajudar? Quando a gente vacila, é porque a sementinha ainda está lá durinha, não foi germinada ainda. Ela é só uma sementinha que a gente não ofereceu nada para ela germinar, porque ela precisa.
ela precisa de ser semeada, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada. E essa semeadura, essa rega, esse cuidado todo que a gente faz no dia a dia, é a nossa conexão com o alto, para que essa fé possa ser fortalecida. E quando ela se torna fortalecida através da germinação, ela começa a crescer, ela começa uma pequena árvore e depois fica aquela árvore frondosa. É isso que Jesus quis dizer, que eles não tiveram fé. E se eles tivessem a mínima fé do grãozinho de mostarda, tudo estaria resolvido, o menino teria sido curado. Então, a gente vai percebendo que as pessoas que têm fé, elas conquistam algo maravilhoso dentro dela, que ninguém pode tirar dela. Naquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, tem uma historinha conhecidíssima de todos nós, daquela mulher que chegou para o Chico e pediu se o Chico podia comprar uma receita, aviar uma receita para ela, uma medicação que ela precisava muito. E o Chico fica muito angustiado, porque ele não tem um tostão para dar para aquela mulher e o pagamento dele ia demorar muito tempo para sair. Mas o que ele faz? Ele fala, são quantos comprimidos, né? E ela fala, 30. É para um mês, um por dia. Aí o Chico fala para ela, pega a receita, divide em 30, pica 30 papeizinhos, todos os dias você faz uma oração com muita fé e você toma aquele papelzinho com água. E a mulher vai embora e ela faz, e ela acredita, e ela deposita uma fé muito grande em tudo aquilo. E passado um tempo ela chega lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga e a descrição é que ela está forte, outro aspecto, né, saudável. E aí ela fala para o Chico, seu Chico, eu fiz aquilo que o senhor mandou. Uma mulher simples, mas uma mulher de fé, de confiança. Se fosse assim, todos nós estaríamos com muitos problemas resolvidos. Nós dividiríamos as receitas lá, tomaríamos um pedacinho de papel com água e estaria tudo certo, né? Mas não é bem assim. Isso acontece a somente aquele que tem essa fé, essa energia, essa vontade capaz de transportar uma montanha de um lugar para outro. É para todos? Sim, é para todos. O convite é para todos. Mas todos nós já conquistamos esse patamar, todos nós não, de maneira alguma. A maioria de nós ainda estamos como a sementinha que tem ali na mão, mas nós nem ainda nos dispusemos a colocá-la na terra para ela germinar. Colocá-la na terra é desenvolvê-la diante das dificuldades da vida. A vida está me apresentando determinada situação. E no desenvolvimento da fé é plantar a sementinha da mostarda, é regá-la e confiar que tudo aquilo vai ter um direcionamento, vai ter uma solução, vai passar por um processo e eu vou sair transformado daquela situação. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela nem raciocinou, ela já foi, ela confiou. Ela confiou e provavelmente aquela oração dela foi com tanta fé e a espiritualidade já, através de tantos recursos que eles têm, eles ali proporcionaram naquele corpo a melhoria física de que aquela mulher precisava. E ela se restabeleceu e ela ficou curada. Então, meus irmãos, os exemplos são, de uma certa forma, poucos. Por que poucos? Porque a maioria de nós não ainda conseguimos dar esses exemplos. Então, Jesus vem falar para nós que ainda não conseguimos, porque esses irmãos, como aquela mulher, eles já estão com uma fé mais avançada. Eles já conseguiram entender o que eles precisam fazer e a ponto de trazer esse sentimento, esse magnetismo de força dentro deles, capaz de transformar situações. E mesmo que sejam situações aos olhos vistos. E é isso que a Boa Nova vem fazer.
Quando a gente fala, quando a gente lê, quando a gente ouve que o Evangelho é a boa nova, ela é a boa nova, ela é a boa notícia de que temos na mão um roteiro para vencer a nós mesmos, para vencer sentimentos infelizes, sentimentos que nos levam à derrocada, como tem levado a muitas existências, mas que agora, nós espíritas, que somos os trabalhadores das últimas horas, que já o tempo já urge, que a gente já ficou muito tempo aí e nós não pegamos, né, no trabalho firme, e que agora que surgiu essa vontade, que a doutrina espírita chegou nos trazendo Jesus de uma maneira mais lúcida, para que a gente pudesse entender, não que antes não fosse lúcida, mas é que a mensagem nos chegava e a gente não, ou não, a gente não dava atenção, ou a gente não estava disposto a aprender. Mas agora a gente já tem um pouco de vontade, a gente já tem a sementinha. E essa semente precisa de muita rega do Evangelho, de muita busca, para que a gente possa se fortalecer e essa fé virar uma árvore e futuramente frondosa, muito fortalecida, com raízes fortes. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, tem o ponto 13, que ele fala a fé e a caridade. Então, é nesse capítulo, o espírito protetor em Cracóvia, 1861, ele nos convida, né, a deixarmos, né, o egoísmo, deixarmos o orgulho, deixarmos a vaidade e buscar a inspiração, buscar o exemplo naqueles irmãos que trilharam e trilham o caminho da caridade, o caminho da boa vontade, porque é esse caminho, primeiramente, da caridade para com a gente mesmo, em termos morais, é que vai nos auxiliar a nos libertar como os discípulos de Jesus e se fortalecerem para também fazer as verdadeiras curas. Porque aqui na história de Mateus, a parábola, ela vem nos mostrar uma pessoa que foi buscar a cura. Mas o Evangelho, ela é a cura para todos nós. Mas cada um de nós precisa fazer essa cura íntima dentro de nós mesmos. E de que forma? Buscando o desenvolvimento dessa fé, buscando nesse Evangelho redivivo a força. Então, nesse período que tanta necessidade temos, a gente não pode esmorecer como espíritas, a gente precisa buscar a força. E hoje nós temos o Evangelho nas nossas mãos, como sempre tivemos. A gente ainda tem, através da internet, um grupo de pessoas dispostas a trazer palestras, mensagens, estudos, que vão, mesmo com a distância social, nos puxar pelas mãos e falar: olha, o momento é de desenvolver fé, o momento é de fortalecer para que quando tudo isso passar, se saia mais forte, que aquela sementinha já tenha crescido e já esteja se formando como árvore, que ela não está solta por aí como uma semente qualquer, mas ela foi regada de boa vontade, com a oração, com a prática do amor e da caridade, com todos os sentimentos por excelência que Jesus nos ensinou, que a pessoa procurou desenvolver. Então, meus irmãos, fica esse convite de reflexão na noite de hoje, para que a gente entenda que não existe fórmula pronta, não tem receita pronta. O que existe é uma semente que precisa ser germinada através da nossa boa vontade, dessa vontade de querer nos espiritualizar dia a dia. E essa busca de espiritualização, ela vai nos fortalecer, porque nós vamos trazer para junto de nós excelentes companhias espirituais. Trazendo excelentes companhias espirituais, o Evangelho puxa para nós os bons sentimentos, nos alerta. E nós vamos praticar mais constantemente a oração sentida. E esses auxiliares, esses benfeitores, eles vêm até nós, nos auxiliar a ter uma fé
e uma ação que andam juntas. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nós possamos prestar muita atenção nesse capítulo sobre a fé e querer realmente, como os discípulos de Jesus, entender por que não podemos curar o menino. Tiveram pouca fé. Então vamos desenvolver a fé. Então o momento é propício para isso. Por que estamos passando por tantas coisas? Porque estamos a caminho de uma busca de evolução espiritual, de melhoria em valores que a traça e a ferrugem não nos tiram jamais. Mas é necessário que a gente coloque a semente para germinar. E se cada um quiser fazer germinar a sua semente, ela vai, com certeza, logo a árvore começa a crescer. E aí nós poderemos contar mais regularmente com o amparo dos benfeitores espirituais, pela conexão, pela harmonia que nós vamos criar em nós. Então, uma noite de reflexão sobre a fé e a caridade para todos nós enfrentarmos esse momento que exige muitas coisas que nem nós mesmos sabemos que podemos dar, porque temos a doutrina espírita todos os dias na nossa vida. Um grande abraço a todos, que Jesus os envolva e que quando tudo isso acabar, como eu disse, a gente possa dar um abraço bem apertado no presencial. Obrigada pela atenção hoje e sempre.